Max é um jovem que muda muito de casa com a sua mãe. E desta vez eles estão voltando para sua cidade natal, onde o pai perdeu a vida num terrível acidente em seu laboratório. Ao chegar lá, além de ter que lidar com as memórias do passado, Max também passa a manifestar um poder estranho que libera uma energia luminosa. Sem saber, a sua presença desperta Steel, um ser consciente parasita à base de sílica, que se alimenta da energia de Max e impede o seu corpo de explodir. Entretanto, a união dos dois representa uma ameaça aos Ultralinks e aos humanos que estão ao lado deles, colocando a vida de Max e Steel em risco. Será que eles vão conseguir sobreviver? Então calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Max McGrath, que é apenas um adolescente, está sentado no telhado da sua casa desenhando o rio que está à sua frente. Seu trabalho é interrompido por sua mãe, que o chama e pede para que a ajude a desempacotar as coisas da mudança. Os dois retornaram para sua cidade natal, onde planejam começar a vida do zero novamente, algo que não é a primeira vez que eles fazem. Ao entrar em casa, Max pontua que essa já é a 9ª vez que eles estão recomeçando. Enquanto ele desempacota, Max acaba vendo uma foto antiga de seu pai e nota uma estrutura no teto, um enfeite de estrelas e planetas, que foi feito por ele quando Max ainda era apenas um bebê. Max então é distraído por uma interferência na energia de sua casa, e sua mãe vê isso como um sinal para ir dormir. Max planeja fazer o mesmo, mas antes de levantar, percebe que as cores da televisão estão deformadas e elas parecem estar seguindo o movimento da sua mão. Ele brinca com a situação por um momento e fica perplexo tentando entender se isso realmente estava acontecendo ou se imaginou alguma coisa. Mas Max não deu muita importância para isso e apenas foi dormir para ir à escola no dia seguinte. Max vai de bicicleta para a escola e no caminho acaba se deparando com uma construção abandonada da Antec, a empresa em que seu pai trabalhava. Sua mãe liga para ele, mas na hora que ele vai atender o celular, o mesmo da televisão acontece, mas desta vez o dispositivo apenas desliga. Novamente ele ignora a situação e segue seu caminho, percebendo que se atrasaria para a aula. Max tenta acelerar no percurso, mas isso acaba fazendo ele ser atropelado. Do carro desce uma garota chamada Sofia, que checa para ver se ele está bem e se oferece para arrumar a sua bicicleta como um pedido de desculpas pelo atropelo. Max chega atrasado na aula, mas é perdoado, porque o professor reconhece o nome de seu pai quando ele se apresenta e diz que o admirava. Depois da aula, Max se encontra com Sofia, que o leva até a sua oficina para arrumar a sua bike. Ao concluir o concerto, ele retorna para sua casa, onde se encontra com a sua mãe que estava acompanhada de Miles, um antigo colega de seu pai que trabalhava junto com ele nos seus experimentos. Ele foi até lá para jantar com a família depois de tanto tempo, e durante a conversa, Max descobre que foi ele quem convenceu a sua mãe de se mudar de volta para lá. Max também descobre que o Miles estava presente no dia da tragédia que levou a vida de seu pai e que chegou a tentar salvá-lo, mas não conseguiu. Enquanto conversam, na nova sede da Antec, em um container escondido na água, algo começa a acontecer. Tudo começa com um brilho que vem bem do fundo do tanque e em seguida a água começa a vibrar em turbulência. Dois cientistas que estavam jogando ping-pong percebem que tem algo de errado acontecendo e se aproximam do tanque. De repente, algo explode dentro da água e ela é jogada para todos os lados. No entanto, antes de cair, parece que ela para de ser afetada pela gravidade e apenas fica flutuando, conectadas em cadeia. Os cientistas entram em pânico e emitem um alerta máximo de segurança. Um grupo de soldados aparece para ajudar, e os cientistas dizem que eles não devem deixar a coisa escapar. Sem saber muito bem o que estão enfrentando, os soldados ficam sem reação quando um pequeno objeto flutuante passa rapidamente por eles e segue em direção aos corredores. Naquela noite, Max faz algumas pesquisas na internet, procurando entender o que aconteceu com seu pai, checando artigos da noite do incidente,
onde ele encontra alguns questionamentos se o acidente teria sido causado por um tornado ou não. Entretanto, os poderes de Max se manifestam mais uma vez, desligando seu computador. Isso o deixa irritado. E quando Max levanta o seu punho, ele percebe que fios de energia com pontos brilhantes estão saindo de sua mão. Max percebe que ele consegue controlar o efeito abrindo e fechando a sua mão. Mas quando ele a mantém fechada por muito tempo, ao abrir, ele é atingido por uma explosão pequena de energia. No dia seguinte, Max leva alguns eletrônicos para a floresta com a intenção de testar o que estava acontecendo. Ele segura no cabo de um relógio e ele começa a passar as horas bem rápido. Isso deixa Max empolgado e acidentalmente ele acaba explodindo um abajur e todo o resto, conforme ele percebe que não consegue controlar esse poder tão bem quanto imagina. No dia seguinte, Sofia o encontra na escola e ela chama ele para ir comer comida tailandesa qualquer dia. Mais tarde em casa, Max vai conversar com sua mãe e tenta obter respostas sobre o seu pai. Porém, mais uma vez, a mãe se mostra bem fechada com o tema. Eles acabam discutindo, com Max a cobrando sobre informações sobre o seu pai, mas a mãe reluta, dizendo que é uma história muito complicada. Enquanto conversam, próximo dali, alguma coisa os observa, e na sua visão, Max emite um brilho bem forte. No dia seguinte, Max se encontra com Sofia no restaurante de comida tailandesa, e ela apresenta para ele o boba tea, que Max parece não se interessar muito. Ela pede para Max passar o seu número de celular, mas quando ele vai fazer isso, a carga do telefone desaparece, e Max é atingido por uma dor de cabeça bem forte, que dificulta até mesmo que ele escute o que Sofia está lhe dizendo. Max tenta resistir ao desconforto, mas percebe que está passando mal e tenta correr até o banheiro. Ele tenta se acalmar no banheiro, mas entra em pânico ao perceber que o seu poder está saindo totalmente de controle. Sentindo a energia cada vez mais forte, Max sai correndo dali, mal se despedindo de Sofia e tentando correr para sua casa. A criatura que observava em casa assistiu quando ele fugia de bike para a floresta. Max tenta ser rápido, mas começa a ser consumido pela energia que sai de todos os cantos do seu corpo até o derrubar no chão. De joelhos, Max dá um grito e a energia explode do seu corpo enquanto ele perde a consciência. Na manhã seguinte, Max acorda assustado em sua cama, acreditando que aquilo teria sido apenas um sonho por alguns instantes. Mas logo começa a perceber que pode ter sido real, quando ele nota furos em seu lençol e na sua roupa. Ele também percebe que no seu peito está cheio de feridas. Enquanto Max analisa seus ferimentos, uma criatura aparece no seu banheiro, deixando ele bem assustado, mas depois intrigado ao perceber que o ser falava sua língua. What do you want? Put down the weapon, Max. Remain calm. A criatura diz ser de uma forma de vida à base de silica, que veio de outro planeta e que na Terra é chamado de Steel. Ele diz que Max e ele são conectados pela sua energia e que Steel está lá para protegê-lo das pessoas que está tentando tirar as suas vidas. Molly, sua mãe, percebe o barulho vindo de cima e vai até o filho para questionar o que estava acontecendo. Max esconde Steel dentro de um cesto de roupas e despista a mãe, de uma maneira não tão boa assim. Max não é muito bom em improvisar desculpas. Depois que sua mãe sai, Steel explica que Max quase explodiu na noite passada, e isso só não aconteceu porque ele estava lá para absorver a sua energia. Max segue para a escola e decide levar Steel com ele. No caminho, ele pergunta mais sobre a tal energia, mas a conversa é interrompida quando um grupo de homens armados aparecem e começam a procurar por eles na floresta. Max usa seu poder para desativar os equipamentos dos homens, mas Steel acaba entregando a posição deles e os homens começam a atirar. Os dois saem correndo dali e Max decide que um bom lugar para se esconder seria na escola. O que é mais difícil do que ele imagina,
porque Steel fica tentando se comunicar constantemente, causando vários conflitos ao longo do dia, com um deles quase virando uma briga. Durante a tarde, Max e Steel vão até uma construção abandonada, onde ele pretende usar o conhecimento da criatura para tentar entender mais sobre os seus poderes. Max emana um pouco de energia com sua mão, mas ela toma uma forma diferente, e quando ele se vira, percebe que isso aconteceu porque Steel estava emitindo uma vibração. Steel então explica que os dois estão conectados, e quando eles agem em sincronia, são capazes de gerar uma energia muito poderosa, que garante aos dois habilidades surpreendentes, como super força, super velocidade e super resistência. Tentando aprender a controlar essa energia, Max passa a tarde na construção, saltando aqui e ali, chegando até mesmo a conseguir arrancar um pedaço de viga de sustentação socando com as mãos livres. Em último teste, Max dá um salto longo, conseguindo atingir vários andares de altura, ficando bem impressionado. Porém, enquanto equilibra um corrimão, Max escorrega e acaba caindo. E nesse momento, Steel aproveita para mostrar o poder mais forte que possuem ao se fundirem por completo. Quando isso acontece, eles ganham uma armadura que amplifica ainda mais os seus poderes. Entretanto, ao se conectarem, Max ganha acesso a algumas memórias de Steel e relembra de momentos em que a criatura esteve junto de seu pai. Por conta disso, ao retornar para casa, Max decide que deveria entrar em contato com Miles e tentar descobrir o que estava acontecendo. Porém, no processo, ele é quase atropelado mais uma vez por Sofia, que faz piada dizendo que naquele ponto parece que Max está tentando ser atropelado por ela. Os dois começam a conversar, mas Max nota a presença do carro na distância e se despede dela, saindo em disparada. Ele se esconde em um beco e conversa com Steel sobre a fuga, pedindo para que o alienígena tentasse distrair os caras enquanto ele fugia. Max segue pelas ruelas e é quase atropelado por Sofia mais uma vez, que desta vez exige um pouco mais de explicação. Assim, vendo que não iria fugir dela e nem dos caras de bike, ele pede uma carona até a nova sede da Antec, e mesmo sendo uma viagem de 22 km, ela aceita levar ele até lá. No caminho, Sofia descobre sobre o pai de Max e que ele está se comportando estranho por ter acessado as memórias do passado, e ela entende sem questionar muito mais sobre. Então, depois de uma hora de viagem, eles chegam na Antec e se encontram com Miles. Max tenta obter mais informações sobre a morte do seu pai, mas Miles se mostra bem relutante em fazer isso. Max tenta insistir, mas ao perder o controle das emoções, ele começa a liberar energia, e um objeto na mesa próximo a eles reage a ela. O rapaz então sai correndo dali, enquanto Miles observa o equipamento que despertou com a animação. Max sai correndo para tomar um ar, quando uma tempestade se aproxima e parece formar um tornado com o tempo. O jovem tenta tomar distância, mas parece que a tempestade está lhe seguindo. Ele vai até um trilho de trem, onde se esconde em um tubo de aço, mas acaba decidindo sair dali quando percebe que tem um carro preso ali por perto. Max vai até o veículo e diz para a mulher sair dali, mas a bateria do seu carro parou de funcionar. O rapaz então emite uma energia com a mão e religa o carro da mulher. Mas ao fazer isso, ele se deixa exposto e a tempestade parece voltar. Max então corre até uma cabana para se abrigar, mas o tornado apenas arranca o telhado e começa a puxar ele. Quando isso acontece, Max percebe que o furacão possui um olho vermelho e que na verdade é uma criatura monstruosa conhecida como Ultra Link. Steel havia comentado antes, dizendo que são criaturas destruidoras de planetas por meio da sua habilidade de controlar os elementos naturais. Max parece não ter chance com a criatura, mas Steel consegue o alcançar a tempo e os dois se fundem, formando a armadura.
Juntos, eles enfrentam um monstro, com o Steel dizendo para ele usar a sua energia turbo ao combinar o poder dos dois. E com ela, Max é capaz de derrubar o seu inimigo. A criatura cai sem vida no chão. Nesse momento, Max percebe que Steel é um Ultra Link, assim como o que acabou de atacá-lo. Isso faz Max desconfiar das suas intenções, mas Steel conta que ele traiu sua espécie e ajudava a enfrentá-los junto de seu pai. Max não acredita nele e pede para que Steel vá embora. Ele então vai até a casa de Sofia pedir a sua ajuda, e ela concorda em fazer isso. Então Max pega o seu carro e luvas de borracha emprestados e dirige enquanto fala com Miles no telefone. Ele conta que tem homens armados lhe perseguindo e que ele teme que eles encontrem a sua mãe. Miles então diz que ela pode ter sido sequestrada e levada ao antigo laboratório de seu pai. Max então segue com o carro até lá, em busca de sua mãe. Mas ao chegar lá, ele encontra Steel desacordado, preso na mesma máquina em que ele teve as visões do seu pai. Isso desperta nele uma memória, em que Max descobre que o laboratório estava sendo atacado pelos Ultralinks, e que seu pai, Miles e Steel estavam se preparando para a luta. Jim, seu pai, se conecta ao equipamento que foi feito para concentrar a sua energia, mas desta vez tem algo de errado, porque ela começa a ser sugada. Miles havia se aliado aos Ultralinks e aceitado um acordo pela vida de Jim. Assim, ele desativou as defesas do laboratório e inverteu a polaridade da máquina para absorver sua energia e usar na própria armadura que ele criou. Jim, percebendo que iria virar uma bateria, libera todo o seu poder para causar uma explosão, ordenando que Steel não tentasse impedir e que depois procurasse por Max e o protegesse. Quando ele retorna para o presente, Max percebe que Miles está no laboratório com ele, vestindo uma armadura parecida com a que ele e Steel formam, mas bem mais simples. Os dois começam a lutar, porém Miles é muito mais poderoso usando a sua armadura, e sozinho Max não tem chance. Assim, ele acaba sendo subjugado, e Miles força ele a entrar na máquina para que pudesse ter a sua energia extraída. Lá dentro, Max libera uma boa quantidade de energia e se desculpa com Steel, dizendo que confia nele agora. Com uma conexão perfeitamente estabelecida, Steel desperta e os dois se fundem mais uma vez, liberando uma explosão forte o suficiente para libertá-los do equipamento. Além disso, desta vez, os dois realizam uma fusão completa. Então a própria pele de Max se transforma na armadura e os dois se tornam um. Conectados, eles confrontam Miles, porém, mesmo estando com mais poder, ele ainda se encontra em desvantagem, porque a armadura do oponente consegue sugar sua energia e remover a armadura. Max é encurralado, porém é salvo pelos homens armados que aparecem, e que na verdade eram enviados de sua mãe. Antes eles estavam seguindo as ordens de Miles, mas ao descobrir, Molly muda suas ordens, e por ela ainda ter a maior parte das ações da Entech, a sua ordem se sobressai. Mesmo assim, eles não são páreos para Miles e sua armadura, e são derrotados. Isso dá uma abertura para Max, que decide usar a sua super velocidade para ganhar uma vantagem sobre o inimigo, o que funciona bem, porém ele acaba sendo preso e travado contra a parede, com Miles absorvendo a sua energia. Desta vez, Max decide seguir a ideia do seu pai e libera uma quantidade gigantesca de poder. Assim, Max libera energia suficiente para que o seu corpo explodisse, mas a energia é toda transferida para Miles, e é ele quem acaba sofrendo com esse destino cruel. Depois da explosão, Max acorda ao lado de Steel, que está bem cansado por ter o protegido do impacto. Ao acordar, eles percebem que Molly havia ido ao laboratório, e nesse momento ele descobre que ela conhecia Steel, e que ficou muito feliz em vê-lo vivo.
Max então descobre que o pai era um alienígena e que ele é um híbrido. Mais tarde naquele dia, Molly finalmente revela tudo o que sabe sobre o seu pai, explicando que eles sempre estavam mudando de casa para fugir dos Ultralinks. Depois Molly entrega para ele o seu colar, que é uma chave para ativar o brinquedo de estrelas e planetas do seu quarto, revelando um mapa estelar holográfico com informações sobre o seu passado alienígena. Durante a tarde, Max vai até a casa de Sofia e pede desculpas pelos desencontros e entrega para ela o desenho que ele estava fazendo dela naquele dia que ela lhe chamou para sair. Ao perceber que era um desenho da visão que ele teve quando a viu pela primeira vez, Sofia lhe dá um beijo apaixonado. Max então se encontra com Steel e os dois se fundem para treinar a sua habilidade de voo. Max inicialmente tem ali uma dificuldade, mas logo pega o jeito e os dois desaparecem no horizonte. E é assim que esse filme acaba. O que achou dessa história? Comenta aí! E se você gostou do recap desse filme, tenho certeza que vai gostar também desse outro que está aparecendo na sua tela aí agora.